Hoje eu quero fazer 3 apostas com qualquer pessoa, pode ser com você, mas eu queria fazer mesmo com Paulo Guedes. Quem dera se eu pudesse fazer essa aposta com ele. 3 apostas. Mas primeiro vamos fazer um raciocínio. Imagina que algum desses institutos de pesquisa, alguma dessas instituições que tem vários economistas com condições de desenvolver estudos consistentes, apresentasse um relatório ou um documento sustentando o seguinte: a privatização das refinarias da Petrobras vai gerar um aumento da eficiência dessas refinarias e vai permitir uma redução do preço dos derivados do petróleo em aproximadamente 20%. Os derivados do petróleo, combustíveis e outros mais, são os formadores básicos dos preços da economia. Qualquer coisa que você compra, vamos supor, você compra economia, você compra comida, aquela comida tem transporte. E o transporte, o preço daquele transporte é influenciado pelos preços dos combustíveis. Ou seja, você comprou comida, ali tem preço de combustível envolvido, tem preço de derivados do petróleo, e assim o preço dos derivados do petróleo se espalha pela economia inteira. É um preço básico de formação dos demais preços. Então, se tiver, vamos supor, uma redução de 20% no preço dos derivados do petróleo, haverá uma redução generalizada dos preços da economia, por conta desse papel básico que tem na formação dos preços os derivados do petróleo. Isso impactaria positivamente a renda da população, principalmente os mais pobres. E afetando positivamente a renda da população, haveria um aumento da demanda das famílias e isso levaria a um crescimento do PIB. Ou seja, tudo que o governo quer é destravar a economia e esse aumento da demanda geraria um crescimento do PIB e a origem disso seria a privatização das refinarias da Petrobras e o aumento da sua eficiência. Por que ninguém apresentou esse estudo até agora? Você pesquisa por aí, não tem um estudo consistente apontando nada nesse sentido. Redução do preço dos derivados do petróleo decorrente de privatizações. Porque muito provavelmente esses estudos foram feitos e muito provavelmente eles apontam no sentido oposto. A privatização vai gerar um aumento, talvez de 5%, talvez incremental, mas vai gerar aumento desses preços básicos da economia. E isso vai impactar, no final das contas, na diminuição da renda e na diminuição do PIB. Mas esses estudos nunca vão aparecer para você. Então vem a aposta. Agora, primeiro, não haverá destravamento da economia com a aprovação da reforma da Previdência. Isso eu já discuti no vídeo anterior que eu estava tratando da reforma da Previdência. Não haverá. Eu aposto isso e isso nós vamos verificar no final desse ano. Aposto com Paulo Guedes. E se eu perder essa aposta, eu pago para ele um Guaraná Toby. Segundo, não haverá ajuste da economia, ou seja, o Estado brasileiro vai continuar gerando déficits fiscais até o final de 2020 no mínimo. Paulo Guedes prometeu que ia fazer o ajuste no primeiro ano de governo. Eu estou dobrando a aposta. Estou dizendo que no final de 2020 o governo vai fechar as contas no vermelho e provavelmente na ordem de 100 bilhões de reais. Se eu perder essa aposta, eu pago para ele um Guaraná Grapete. Parece que o Ceará voltou a produzir o Grapete. Feita a aposta. Terceira aposta. Se o governo conseguir em algum momento fazer o ajuste fiscal, ou seja, conseguir zerar o déficit, isso se dará através do aumento de arrecadação e não da diminuição dos gastos. Não sei se... Aí eu vou dar uma folga para o governo. Vou dar até o final do governo, até dezembro de 2022. Se ele conseguir até lá ajustar a economia, vai ter feito isso através de aumento de arrecadação. Pouco importa como será através de aumento de impostos, enfim, de outros mecanismos. Mas não vai ser pelo lado dos gastos, vai ser pelo lado da arrecadação. Estão aí feitas as 3 apostas e até o final de 2022, vamos conferir, eu vou ganhar as 3. Por que eu faço essa aposta? Por que eu sustento essa tese? Primeiro, porque a gente tem que entender qual é a natureza da crise que nós vivemos a partir de 2015. Qual era a realidade que nós vivemos e o que aconteceu? Antes de 2015, 2012, 2013 e até o primeiro semestre de 2014, a nossa economia vivia um superaquecimento. E o que gerava esse superaquecimento? Vamos voltar para o raciocínio inicial. O governo Dilma
aplicou anabolizantes na economia, reduziu artificialmente o preço dos derivados do petróleo, reduziu artificialmente os preços da energia elétrica, que também são formadores básicos de preços na economia. Além disso, deu vários subsídios tributários e principalmente de juros de crédito. O BNDES estava emprestando para as empresas, cobrando uma taxa inferior à taxa Selic, né? Isso aconteceu. Isso são subsídios. A economia estava funcionando com anabolizantes. Então a gente tinha um estado de pleno emprego, né? Nós vivemos pleno emprego no governo Dilma, né? E crescimentos que eram mantidos apesar das condições econômicas apontarem já para a recessão. Bom, essa situação de anabolizante feito pelo governo Dilma, aliás, é muito importante a gente reconhecer que isso foi em função de um projeto político. Não adianta a gente querer negar isso, né? Eu enxergo as coisas com a realidade. Eu não sou fanático e eu acho que principalmente a esquerda tem que fazer autocrítica. Foi um erro aquilo, né? Para atender um projeto político de vencer as eleições de 2014, e o resultado foi desastroso, né? Foi calamitoso, para falar a verdade. E a esquerda não vai ter dificuldade de se recuperar se ela não fizer essa autocrítica. Mas enfim, nós estamos vivendo 2019 e a realidade é essa. A partir de 2015, os anabolizantes foram retirados, né? Os preços dos combustíveis voltaram a subir, né? A energia elétrica foi um tarifaço entre 2015 e 2016 de energia elétrica. O BNDES voltou a praticar juros mais elevados, mais alinhados, né, com os juros de mercado, né? Enfim, os anabolizantes foram retirados. E começou naturalmente a recessão. Então a gente tem que entender o seguinte: essa recessão, ela foi uma recessão causada por ajuste de preços. Tanto é que você veja, aconteceu inflação acima de 10% em 2015 e acima de 7% em 2016, num ambiente de recessão. Normalmente quando tem recessão a inflação fica baixa. Mas essa inflação era uma inflação de ajuste, não era uma inflação de demanda. Por exemplo, a inflação de demanda. Imagina um restaurante que está aumentando muito o seu número de clientes, ou seja, a demanda. O cara não tem mais espaço, não tem mais cadeiras para oferecer. O que acontece? Diante dessa oferta, dessa demanda acima da sua oferta, ele aumenta o preço, que assim ele aumenta o lucro, eventualmente seleciona clientes. Mas não foi isso que aconteceu em 2015 e 2016. O que aconteceu é que ele estava perdendo clientes, os clientes dele estavam ficando mais pobres, mas mesmo assim ele precisava aumentar o preço dele. Por quê? Porque a matéria-prima dele estava vindo mais cara, ele precisava repassar. Ou seja, uma situação desesperadora e uma inflação causada por ajustes de preço. Esses ajustes de preço, voltando àquele exercício anterior, gerou uma queda na renda, essa queda na renda gerou uma queda na demanda, e a queda da demanda gerou a queda no PIB, né? E esse processo de ajuste terminou aparentemente no primeiro trimestre de 2017. Tanto é que você vê que em 2017 nós já tivemos uma inflação muito baixa, diferente dos 2 anos anteriores. A inflação de 2017 ficou em torno de 4% e o PIB até recuperou um pouquinho, cresceu 1%. A única coisa que não foi ajustada foi o quê? O déficit fiscal. E por que não foi ajustada? Porque se o governo decidisse ajustar o déficit fiscal, veja, nós já estávamos com o Temer em 2017, que fazia um discurso liberal. Por que não foi feito o ajuste fiscal? Porque se fizer o ajuste fiscal, vai cair ainda mais a demanda e vai aprofundar ainda mais a recessão. O déficit fiscal apareceu, na verdade, porque houve uma queda na arrecadação, não é porque houve um aumento dos gastos, né? E para o governo seria terrível ter que cortar esses gastos para ajustar as contas públicas. Por quê? Porque o equilíbrio seria encontrado num ponto ainda muito mais abaixo. E para qualquer governo isso é terrível. E o governo Bolsonaro não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Ele vai ter que encontrar outras formas para retomar o crescimento. E não vai ser também com reforma da Previdência. Eu já falei isso no outro vídeo. Não vai ter... A reforma da Previdência não vai ter esse impacto de curto prazo. Então, quando o Paulo Guedes abre a caixa de ferramentas, olha para todas as ferramentas econômicas que ele tem e tenta descobrir de que forma ele vai destravar a economia, o que é que ele enxerga? A única coisa que aparece, não tem jeito, o que aparece no horizonte é o aumento de gasto público. Aumento de gasto público. Não a redução, não o corte do déficit. Ele vai ter que encontrar um jeito de aumentar a demanda da economia,
aumentar o investimento através de aumento de gastos públicos. E parece que ele já deu uma piscadinha básica para esse lado. Parece que ele já está enxergando o cenário. Não vou discutir isso agora porque o vídeo vai ficar muito longo, mas no próximo vídeo eu vou discutir de que forma o Paulo Guedes já está enxergando, na minha opinião. Posso estar equivocado, mas eu acho que eu estou certo. Ele já está olhando como uma oportunidade, eventualmente, aumentar gastos públicos para retomar a economia. Antes de encerrar, eu vou fazer aquele jabá básico. Assina o canal, dá o joinha, compartilha e, enfim, interage, porque o YouTube só promove o canal se as pessoas fizerem isso. Então, no próximo eu vou discutir de que forma eu imagino que o Paulo Guedes vai aumentar gastos públicos para tentar retomar a economia. Até o próximo. Valeu, pessoal!